Olá, povo de Deus! Quarta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, 21 de julho de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de Êxodo 16, de 1 a 5, de 9 a 15 e de Mateus 13, de 1 a 9. O nosso texto de hoje é bem conhecido, pois até Jesus faz referência a ele, quando compara o maná com o verdadeiro pão da vida. O povo reclama que está passando fome no deserto e que tem saudades da carne e do pão que comiam no tempo da escravidão lá no Egito. Por intermédio de Moisés, Deus vai mandar uma nuvem de codornizes e chuvas de maná, um comestível próximo ao pão. Verdadeiramente, a narrativa de Êxodo nos ajuda a ampliar o horizonte da nossa compreensão da intervenção de Deus na história. O sentimento do povo, expresso em forma de murmuração, transparece algo que se repete em nossa história pessoal, como experiência existencial, e em nossa história coletiva, como reação do povo frente aos problemas que surgem em todas as lutas de libertação. Pessoalmente, somos doutrinados a buscar acomodação para o corpo e podar as asas de nossa alma para que ela não voe em busca de liberdade. O rabino Newton Bonder, em seu magnífico opúsculo A Alma Imoral, nos relata que nossos corpos sonham com a lei do menor esforço, fugindo de qualquer um deles que o desafie. E nossas almas são transgressoras, estão sempre em busca de novas aventuras que as ultrapassem. Porém, quando seguimos os ditames de nossas almas voadoras, nossos corpos reclamam pelo conforto. A saída da escravidão do Egito e a caminhada pelo deserto foram marcadas por esse conservadorismo que marca nossos corpos. Frente às dificuldades e limites da caminhada libertadora, o povo manifestava saudades de quando vivia na escravidão. Não se importava de ter seu corpo usado como moeda de troca por um pedaço de carne e uma fatia de pão. Ele se insurge contra Moisés, o que significa se insurgir contra Deus que os havia tirado da escravidão. Uma vez mais, Deus intervém para fazer o povo entender que é preciso seguir na caminhada libertadora rumo à terra prometida. Buscar a própria libertação, bem como a libertação de todo o povo, nunca foi tarefa fácil. Fomos formados para fugir de conflitos, para buscar a paz da acomodação. A falsa paz, tão fortemente criticada por Jesus, que disse: a paz eu vos dou, a paz que eu vos dou não é como a paz que o mundo vos dá. A paz de Jesus estava profundamente ligada à justiça, é fruto da justiça, e essa não se dá sem luta e enfrentamento na maioria das vezes. Mateus 13, de 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram,
porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. E outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Seguindo o esquema do Evangelho de Mateus, voltamos aos discursos de Jesus e chegamos a um capítulo profundamente emblemático, onde temos o discurso sobre as parábolas do reino. São 7 parábolas usadas por Jesus para que seus discípulos entendessem o núcleo de sua vida e missão, o reino dos céus. Como Mateus se dirigia aos judeus, ele não falava reino de Deus, para não falar o nome de Deus, e sim reino dos céus. Isso é próprio de Mateus. Temos hoje a primeira das 7 parábolas, a parábola do semeador ou da qualidade do solo que recebe as sementes. O grande exegeta Joaquim Jeremias faz uma distinção entre parábola e alegoria, afirmando que a primeira se trata de um gênero simples e próprio de Jesus, que já nos inícios, nos primeiros decênios depois da morte de Jesus, sofreram certos desvios de interpretação. Começou-se muito cedo a tratar as parábolas como alegorias, isto é, a atribuir-se a cada detalhe das parábolas um especial sentido profundo. Isso é alegoria. Porém, a parábola do semeador foi alegorizada e traduziu-se seus elementos em 2 principais. A semente é a palavra e os 4 tipos de terreno se referem a 4 grupos de pessoas. Para tal interpretação, influenciou bastante as ideias correntes do Primeiro Testamento, lá do livro de Esdras, que já comparavam a palavra divina à semeadura de Deus e as pessoas à plantação de Deus. A parábola do semeador descreve no começo um tempo diverso da conclusão, pois de imediato se nos descreve largamente a semeadura, e na fase final, todavia, já é o tempo da colheita. Trata-se de uma parábola de contraste. Por um lado, narra o trabalho sob diversos pontos de vista, sem êxito, do semeador, pois quer pintar simplesmente o quadro do campo ainda não arado. E ao fazê-lo, poderia ainda ampliar descrevendo a erva daninha, o vento quente, os gafanhotos e outros inimigos da plantação. Um quadro desesperador. Mas então acontece um milagre. O triste campo torna-se o campo ondeante, com a bênção da colheita que supera toda expectativa e compreensão. Compara-se com a colheita como a irrupção do reino. A divisão trinitária dos números dos produtos 30, 60, 100%, que supera largamente a realidade em correspondência ao modo oriental de falar, aponta para a plenitude escatológica da realização de Deus, que supera toda medida. No fim, Deus supera tudo. Aqui está o contraste. Ainda que aos olhos humanos tantos trabalhos pareçam inúteis e infrutíferos, por mais que na aparência insucesso gera insucesso, Jesus está cheio de ânimo e confiança. A hora de Deus vem, e com ela a bênção de uma colheita que supera todo desejo e compreensão. Apesar de todo insucesso e de toda oposição, Deus fará emergir dos inícios sem esperança o fim magnífico que ele prometeu. Olhem para o camponês.
Bem que ele poderia desanimar diante de tantos obstáculos que destroem e ameaçam sua plantação. Mesmo assim, não se deixa desanimar, nem perde a confiança de que obterá o dom de uma rica colheita. Todo o capítulo 13 de Mateus nos coloca à frente a irrupção do reino, por meio de 7 parábolas. Jesus deixa claro que o reino é uma realidade inexorável, quer a humanidade participe de sua concretização ou não. É dom, é graça de Deus. Porém, felizes serão todos aqueles que contribuírem com a irrupção do reino dos céus já aqui na terra, ainda que não em sua plenitude. Um beijo no seu coração.